Olá, meus amados irmãos, meus amigos, graça e paz. Eu quero convidá-los a refletir um pouquinho comigo sobre o tema Jesus é poderoso para vivificar a quem Ele quiser. O texto é João capítulo 5, verso 21, onde nós encontramos Jesus dizendo: assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vivificar. O que significa isso? Falando de forma bem simples e direta, vivificar é dar vida. Vivificar é fazer reviver. Todos nós haveremos de considerar que a morte física é a grande inimiga do nosso corpo. E transferindo isso para o sentido espiritual, pensando no sentido espiritual, a morte espiritual é a grande inimiga da nossa alma. Se a morte física é a grande inimiga do nosso corpo, a morte espiritual é a grande inimiga da nossa alma. E Jesus, o Filho de Deus, tem o remédio, tem a solução para ambos os males. Porém, certamente, Jesus estava se referindo aqui, pelo menos muito mais, à vivificação espiritual. Jesus, e somente Jesus, ninguém mais, é poderoso para nos dar vida espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que ele, Jesus, foi dado pelo Pai para nos dar a vida eterna. Assim nós lemos em João 3,16, que diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 6,23, nós aprendemos que a vida eterna é um dom gratuito de Deus nele, em Jesus. Diz assim lá: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo Pedro, em Atos 4, verso 12, ele vai nos dizer que não há entre os homens nenhum outro nome além do nome de Jesus, pelo qual possamos ser salvos, ser vivificados espiritualmente. Está escrito lá: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é Jesus quem vivifica, somente Jesus. Ele pode vivificar e ele quer vivificar, isto é, dar a vida a quem ainda está morto nos seus delitos e pecados. Mas Jesus também pode vivificar, e eu quero falar isso aqui para você também, no sentido de aquecer aqueles que estão frios, aqueles que mesmo estando na igreja, mesmo já tendo recebido a Jesus pela fé no coração como Senhor e Salvador, estão frios como mortos. Estão frios como defuntos. No dia em que eu estava pensando nessa reflexão, com o objetivo de transmiti-la à igreja através de um periódico, né? De um boletim que eu forneço para eles toda semana, e também pensando com o objetivo de transmitir aqui em vídeo essas pequeninas mensagens, antes de pensar e de escrever alguma coisa, bem cedinho, estava frio no dia, e eu procurei um cantinho com sol, onde eu pudesse orar e me aquecer. Orar, mas também me aquecer, porque eu estava bastante gripado e me sentindo muito resfriado. Meus irmãos, que maravilha! O sol me aqueceu, eu me reanimei bastante para os afazeres do dia. Depois eu orei da seguinte forma: Senhor, aqueça assim também, vivificando espiritualmente a tua igreja.
Então hoje eu quero convidar você a orar. Orar para que Ele, porque Ele é poderoso para fazer isso, né? Para que Ele vivifique aqueles que ainda não têm vida nenhuma, aqueles que ainda precisam se converter. Talvez sejam pessoas da sua casa, da sua família, e certamente muitas pessoas aqui da nossa cidade. Olha, Jesus pode fazer isso. Somente Ele pode fazer, através do seu Espírito, convencer, né, o coração das pessoas dos seus pecados. Então ore para que Ele faça isso. Mas ore também para que Ele vivifique você, para que Ele aqueça o seu coração. Ele pode fazer isso. Ore para que Ele vivifique os seus irmãos em Cristo, muito especialmente aqueles que estão, entre aspas, meio mortos. E assim, consequentemente, que Ele vivifique a igreja, porque vivificando a você, vivificando a mim e a outros que fazem parte da igreja, então Ele estará vivificando a igreja, aquecendo a igreja. E uma igreja viva, meus amados irmãos, é uma influência positiva na vida de todos nós, na vida da cidade, das pessoas da nossa cidade. Então oremos para que Deus vivifique, para que Deus converta aqueles que ainda não são convertidos e para que Ele aqueça o coração daqueles que já são convertidos, mas que estão frios na fé, frios como defuntos. Que nós sejamos aquecidos e permaneçamos aquecidos e que a nossa igreja seja uma igreja aquecida, uma igreja viva para a honra, a glória do nome do Senhor, para o nosso bem e para o bem das pessoas da nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. Amém.